Língua portuguesa, revisão gramatical para a PM, o Corpo de Bombeiros do Paraná, primeira parte. Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês para iniciar nossa revisão gramatical aqui para a prova da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, né? Lembrando vocês, a FUNPAR é uma organização da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é quem pegou o edital para realizar, só que vejam só, ela tem uma limitação nas provas anteriores que ela realizou, tá? Na verdade, se você for pesquisar, disponível para acesso, nós temos 101 questões no total, tá? O equivalente ali a umas 4, 5 provas. Então, é em cima dessa estrutura que a gente vai fazer a nossa revisão, vendo como que essa banca trabalha, o conteúdo apresentado por ela, tá? Como ela apresenta a proposição feita dentro dessa estrutura, tá certo? Então, a gente vai caminhar observando essas questões, treinando a própria estrutura da questão que vai cair na prova de vocês, aprendendo como a Universidade Federal do Paraná prepara essas provas, tá? Então acompanhe comigo, vamos vendo para a gente com calma resolvendo essas questões e você ir treinando em cima dessa estrutura, tá certo? Então vamos lá, fica aí comigo, olha só, vamos então para a nossa primeira questãozinha. Nessa primeira questão, olha, é uma questão que exige de você bastante atenção. Por quê? Porque ele pede para você identificar quantas palavras são acentuadas. Quantas palavras nesse texto deveriam ter sido acentuadas e não foram. Então ele quer saber, quantas deveriam ter sido acentuadas. Ele dá a quantidade, então a gente tem que ir vendo aqui, olha só. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Então ele começa. O problema central da assistência, olha só a primeira aqui, que é o quê? Que é uma paroxítona terminada de tom. Depois, contemporânea, mesma coisa, paroxítona, tá? Então, o problema central da assistência contemporânea à saúde, a indicação de crase, saúde é outra, então olha só, 2, 3, 4, tá? 5. O conceito biomédico, 6. De doença, de acordo com o qual as doenças são entidades bem definidas que envolvem mudanças estruturais em nível, olha só, 7, celular, e tem raízes, ou seja, né, elas têm raízes, olha só, 8, 9, e tem raízes causais únicas, 10. Depois, esse modelo deixa margem a várias espécies, olha só, várias espécies. Então, aqui, 11 e 12. Espero não pular nenhuma, tá? De fatores causativos, mais a tendência dos pesquisadores, tá? Mais a tendência, tá? 13. Dos pesquisadores é aderir, então olha só, é aderir à doutrina, então você tem 14 e 15, tá? A doutrina de uma doença, uma causa. A teoria microbiana foi o primeiro exemplo de causação específica, de doença. As bactérias, olha só as bactérias, então nós temos aqui, 14, 15, 16, 17 de bactérias. E mais tarde, os vírus, tá? A ser a causa provável. Então, 17, 18, 19. De virtualidade toda e qualquer doença de origem desconhecida. Então,
Veja só, 19, tá? É uma questão de atenção, porque eles colocam, olha, muito próxima, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, é uma questãozinha chatinha em que você tem de ir vendo cada uma delas, lendo, e ó, a atenção que você tem de ter, eu vou dizer bem onde que é. Olha só aqui, ó, vou marcar. Qual que é a questão que muitas vezes a gente tem problema? Ó, crase, o verbo ser, tá vendo? Que são coisinhas que ficam escondidas dentro da história. O verbo ter, tá bom? Vamos ver que mais aqui, ó, várias espécies. Ó, o verbo ser aqui, indicação de crase. Específica, bateria. Então, vocês viram aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, que são, assim, um pouquinho mais cabulosas ali para a gente poder ficar atento, tá? Mas a quantidade é 19, essa aqui é a estrutura correta, tá bom? Vamos lá. Questão número 2, ela é uma questão em que ele diz o seguinte para a gente, assim, olha só. Seguem as normas da nova ortografia. Então, ele está pedindo o seguinte aqui, olha só. Em relação ao padrão ortográfico da língua portuguesa, considere a seguinte sentença. Então, ele coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 e pergunta qual delas segue a norma, tá bom? Quais delas seguem a norma? Então, vamos vendo. Ele diz assim, ó, por exemplo, Mariana não pôde pôr na poupança o dinheiro. Ó, primeiro erro aqui, ó. O pôr, do verbo pôr, tinha que estar acentuado. Então, a número 1 tá fora. Se alguém disser que a número 1 tá certa, ó, a gente tira da brincadeira. Tá bom? Aí vamos dar uma olhadinha na número 2. Ó, o voo, isso daqui foi mudado com a reforma, não é mais acentuado. Tá? Trouxe os passageiros de Londres a São Paulo e sofreu um atraso de 2 horas. Tudo perfeito, então a 2 está correta. Se a 2 está correta, olha só, eu jogo fora essa daqui, ficou a alternativa C. Então eu sei que a 3 está correta, olha só. A matéria-prima, tem hífen, usada para fazer o bolo foi importada da Itália, tá? Então olha só, Itália, eu tenho paroxítono, né? Está acentuado. Depois, tá? Então olha só, 2 está certo, a 3 está certo, está 4. A micro-região, olha só, micro-região, eu dobro o R, porque isso daqui é unido, tá certinho. Da Chapada dos Veadeiros possui 21,33,58 km² de área, tá, acentuado correto, total 662.656 habitantes, por de densidade populacional, distribuídos, olha o hiato aqui, ó, em 8 municípios, paroxítona terminada em ditongo, tá certa também. E qual é o erro dessa última aqui, ó? A educação à distância, tá? Falou assim, é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem. Isso daqui é sem o hífen, é tudo junto, tá? Então é aqui que está o erro que tinha que ser visto dentro dessa construção. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Vamos lá? Questãozinha número 3, ele faz o seguinte, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem que aparecem no texto. Pessoal, a gente sempre lê primeiro o enunciado da questão antes de ler o texto. Eu preciso saber o que eu quero. Tá? Aqui eu coloquei para vocês a estrutura do que deve ser feito. Tá bom? Então, olha, você pode observar o seguinte. O pior é quando o texto embute uma meia-verdade. Então, o que ele está trabalhando aqui para a gente? Tá? Ó, primeiro, meia-verdade, eu trabalho ela com um hífen. Então, isso está fora e isso também. Tá bom? Depois, olha só. A pena do jornalista já foi mais respeitada, tá? É uma pena, mas não só. Requer sufocar a imprensa editorial ou economicamente, constitui prejuízo inegável à democracia. Do lado de cá, ele fala o quê? Autocrítica, tudo junto.
autocrítica, tá? Fundamental. A mídia exagera, beatifica e lincha com CH, tá? Na mesma velocidade que enviesa. Tá? Por que é com S? Porque vem de viés, que já tem S, tá? Isso daqui, ó, o autocrítica é por causa do prefixo auto, tá bom? E aqui, ó, meia verdade. É unido porque é uma palavra só, tá bom? Então é a alternativa B de bola. Essa aqui é a nossa estrutura, tá bom? Vamos lá vendo. Aqui é o quê? É a estrutura, o emprego da ortografia oficial. É isso que eles estão cobrando aqui, ó. Número 4, veja, novamente ele está buscando o quê? A estrutura, né? A estrutura das relações da estrutura gramatical. Qual é a vantagem aqui? Olha, você vai trabalhar com colunas, está vendo? De palavras. E você vai procurar trabalhar aquela que você melhor estabelece. Por exemplo, você vê aqui, poxa, assessor, eu não sei como é que se escreve a palavra assessor, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tráfego e tráfico, tá bom? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então vamos ver no qual delas eu estou trabalhando. Olha, ele fala uma operação, um esquema de tráfego ou tráfico de armas. Não é de traficante? Então aqui é tráfico. Então, ó, se é tráfico, eu tiro o tráfego, tá bom? Ó, tráfego, que coisa absurda, é o tráfico, tá bom? São essas duas aqui, ó. Então veja que eu já eliminei a alternativa A, eu eliminei a alternativa B, eu eliminei a alternativa D. Pessoal, agora você vê aqui, ó, assessor com S ou com C cedilha. Você fala, pronto, ó, desbaratou, ó, desbaratou e desbarateou. Desbarateou é tornar barato. O que é desbaratar? Olha aqui, ó. Vejam, o assessor parlamentar Robson Pereira da Rocha foi preso nessa sexta-feira durante uma operação que desbaratou, ou seja, desmantelou essa estrutura aqui, ó. Tá? Vamos escrever? Desbaratou. Tá? Um esquema de tráfico de armas, tá? Do Distrito Federal. Ele trabalha no gabinete do deputado José Otávio Germano, PPRS. De acordo com a Polícia Civil, ele foi o quê? Preso em flagrante. Então, ele foi flagrado. Olha como são palavras e expressões próprias do trabalho militar, tá? Então, ele foi flagrado, tá aqui, ó. Tá? E não fragrado. Fragrado é como de fragrância, né? Como se fosse cheirado. Então, não foi isso que aconteceu, não. Então, essa daqui também está fora. E a gente vê, então, que assessor é com 2 S. Tá bom? Vejam, o que eu fiz aqui? Eu fui mostrando a partir de vocabulário mais fácil de compreender para poder estabelecer. Eu preciso de um só? Não, eu vou procurando aquele que eu tenho mais condições de identificar. Tá? Comecei pelo tráfico, por quê? Porque eu posso começar de onde eu quiser. Tá bom? Então a alternativa C é a alternativa mais correta. E vejam que eu não respondo na horizontal, procuro responder na vertical, por quê? É muito mais prática essa estrutura. Vamos lá. Questão número 5, olha só, é a expressão do senão que ele está usando. Pessoal, vamos lembrar, o que é esse senãozinho aqui? Ó? Ele quer saber o seguinte, em que frases estão corretos o uso e a grafia da expressão sublinhada? Então, você pode ver aqui, ó, quais são as expressões sublinhadas dentro desse contexto, né? E ele quer saber aquela que está correta, tá? Então, vejam só. Não existiria luz se não, isso daqui, ó,
se não, que é igual a caso não. Tá bom? Então, tá errada essa daqui. Depois, pelo menos 3 pessoas ficaram preocupadas, se não todas, tá? Olha só, dedicar-me-ei muito, se não serei reprovado. Então, olha só aqui, ó. Se não todas, essa daqui tá bonitinha. Aqui, ó. Se não, serei reprovado. Então, tá errado essa daqui, ó. Não encontrei nenhum senão, nenhum conflito. Ó, não era ouro nem prata. Senão, ou seja, nem mesmo bijuteria. Tá? Então, aqui tá certinho. A alternativa B é a estrutura da questão número 5. Olha só que bacana aqui o que nós estamos vendo nessa questão. Tá? É vocabulário dentro dessa estrutura. Tá certo? Vamos lá. Questãozinha número 6 agora para a gente. Olha só o que ele pede aqui na questão número 6. Tá? Ela é uma questão que vai exigir da gente preencher esse espaço que está aqui. Ó. Tá vendo? Então, assim, ele pede para a gente fazer esse retângulo aí. Então, olha só o que ele propõe. Considere as seguintes possibilidades de preenchimento do pontilhado na penúltima linha. Então, veja o que ele tem. Porém, consequentemente, todavia e logo. O que é importante você entender? Que o porém e todavia são de contrariedade. Tá? O consequentemente e o logo são o quê? Consequência. Então, nós temos 2 pares aqui, você percebeu? Temos 2 pares. Tá? Ó, temos o porém e o todavia, temos o consequentemente e o logo. Tá? Então vamos vendo quem é que serve dentro dessa estrutura aí pra gente. Ele diz assim, ó, por exemplo, se o indivíduo sente uma dor enorme no coração devido a uma doença cardíaca, seu sofrimento é evidente, de forma objetiva. Já os sentimentos são outra coisa. Eles refletem aspectos internos, estão associados à mente ou, como se definia antigamente, a alma. Por estarem dentro de nós, são subjetivos, tá? São subjetivos. Se eu colocasse, porém, não se exibe em público, tudo o que um ser humano faz individual ou coletivamente está relacionado a demonstrações. Veja só, se eu coloco aqui a negação, tá? Assim, ó, são subjetivos, porém não se exibem em público. E se eu digo, consequentemente, são subjetivos, consequentemente não se exibem. Eles são subjetivos. Ele fala o seguinte, olha só. Os sentimentos são outra coisa. Eles refletem aspectos internos, estão associados à mente, ou como se via, à alma. Por estarem dentro de nós, são subjetivos, tá? Não se exibem em público. Não é lógico isso daqui? Então, se eu colocasse uma oposição aqui, ó, uma contrariedade aqui dentro, eu iria mostrar o quê? Porém, não se exibem. Não é o porém não se exibem. Não é uma lógica. Se eles estão dentro da alma, dentro da mente, são internos, é lógico que eles não se inibam. Então, o que eu tenho? A ideia de consequentemente, logo. Então, veja só. Diante dessa estrutura, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui e vou mostrar para você o seguinte. O consequentemente e o logo se encaixam perfeitamente, tá bom?
Agora, o porém e o todavia que são negativas, são oposição? Não, tá? Por quê? Porque ele entraria em contradição com a ideia. Poxa, não é óbvio que eles são internos, eles não se exibem em público? São internos, então não são expostos, diferentemente de uma dor que você sente e que ela é expressa através da dor física de verdade, tá? Então, olha só o que ele está dizendo. Ele trabalhou duas estruturas aqui bem semelhantes, tá? Bem semelhantes. O porém que é negativo, o todavia que é negativo. Só que as que combinam são a 2 e a 4. Então, alternativa B de bola. Então, vejam o que eu fiz, como eu trabalhei uma estrutura de compreensão. Eu vi que ele está falando sobre coisas internas, coisas da alma, e, consequentemente, trabalhei essa relação, essa estrutura. Tá bom? Para poder estabelecer uma lógica. É a compreensão do texto na construção. Tá bom? Bonitinho? Vamos lá. Vamos para frente agora. A questão número 7. Questão número 7, ele especifica o seguinte, ó. Considere a seguinte resposta do neurocirurgião Antônio Damasio em entrevista concedida à revista Veja. Tá? Ele coloca o seguinte, ó. Ele fala se considere a resposta. Então, isso daqui, ó, seria a resposta, tá bom? Então, ele fala assim, ó, no momento em que passamos a nos reunir em torno de fogueiras, foi aí que compreendemos as vantagens sociais dos sentimentos, como a forma como eles nos ligam em laços familiares. Essa daqui é a resposta. Ele quer saber o quê? Assinale a alternativa que apresenta a pergunta a qual o texto acima seria uma resposta. Então, vejam, se você fosse olhar as respostas, ele coloca algumas dicas para a gente. Por exemplo, ó, de que maneira, quando, tá? De onde vem. Depois, se progredimos cultural e cientificamente, também podemos evoluir em nossos sentimentos? Vejam que essa pergunta traria um sim ou um não, tá bom? Sim ou não para a resposta. E embaixo, o senhor aponta os sentimentos como um fator evolutivo que nos ajuda a sobreviver no mundo. Como explica? Olha só, como explica? Então, eu quero que você entenda o seguinte das perguntas que ele está fazendo. Para ele responder de que maneira, ele estaria falando sobre o modo. Tá? Quando ele fala quando nos tornamos seres, ele fala do que? O tempo. Ou o momento. Quando ele fala aqui, ó, como explica, também é o modo, a maneira, aqui em cima também maneira, como as coisas ocorrem. E aqui, ó, de onde vem, seria o lugar. Aí você percebe o seguinte, olha a resposta dele, no momento em que passamos a nos reunir em torno das fogueiras. Você percebeu que a resposta dele é relativa a tempo? Como ela é relativa a tempo, a alternativa que estabelece esse valor é essa daqui, ó. Entendeu? O que eu fiz aqui para descobrir? Poxa, como é que eu vou adivinhar isso tudo? Veja, não é possível que se coloque dentro de uma resposta uma possibilidade absurda. Eu tenho que eliminar alguma coisa. Então, eu tive de procurar aqui quais seriam as formas de resposta que seriam dadas para cada pergunta. Ó, de que maneira somos seres? Dessa maneira, desse modo. Somos assim, somos assado. Ele teria que fazer uma afirmação. Uma afirmação. Tá? Quando ele fala quando, ele tinha de indicar tempo para a gente. Quando ele fala se progredirmos, também podemos evoluir, tinha que fazer uma afirmação, outra afirmação. E essa seria sim ou não. Tá? Eu falo assim, ó, como explica? Seria o modo. Ele teria de fazer uma afirmação. Quando ele diz de onde, ele tinha que estabelecer o lugar.
é onde, em que lugar, mas ele faz a relação aqui, ó, de momento. Essa é a sacada importante. Por isso que é o quando, é o momento que determina tudo isso, alternativa B, tá? Bacaninha, né? Você tem que ir pegando as dicas, porque esse tipo de questão é recorrente, elas vão cair novamente, e é importante você saber como é que eu vou lidar com uma pergunta como essa quando ela cair, tá? Como é que eu sei que tipo de resposta ele vai dar? Então, deixa eu ver que tipo de pergunta ele faz. A resposta é uma resposta relativa a tempo. Então, a minha pergunta tem que ser relativa a tempo, tá? E oitava, vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Na frase, por estarem dentro de nós, são subjetivos. O que é, ó? Ele está dizendo o seguinte, na antepenúltima linha. Então, essa na frase estabelece uma relação. Ele quer saber se é causa, condição, comparação, concessão, finalidade. Por onde eu vou buscar isso daí? Pela conjunção que introduz essa estrutura, que é o por. Porque quando ele diz, ó, por estarem dentro de nós, eu não poderia colocar assim, ó. Porque estão dentro de nós. O que eu estabeleceria com esse porquê? Duas possibilidades, tá? Duas possibilidades. Ou eu tenho causa, ou eu tenho explicação. Tá? Por causa desse porquê, que equivale aqui, ó, por estarem, porque estão. Tá? Como é que eu vou buscar isso? Veja só, finalidade, eu geralmente ponho para. A fim de. Concessão, ele coloca o embora, o mesmo que o apesar de, e assim por diante. Comparação é o como, o tal qual. Condição é o se, é o caso, é o desde que. E a causa, que é o quê? Porque. O pois, tá? Mas o causa principalmente é o como, o na medida em que. Mas a grande dica está aqui, ó, que é justamente a estrutura mais fácil que ele deu, que é a causa. Então aqui é uma questão de você compreender o que? A estrutura dos advérbios, as orações adverbiais, para estabelecer a estrutura de resposta dentro desse tipo de questão. Você vai perceber que a gente mistura aqui algumas questões que são de técnico, tá? E que são de redator. Questões o quê? De nível médio e de nível superior. As questões de nível superior têm ali uma estrutura um pouquinho mais complexa nas questões, mas que nos permite treinar, sim, a estrutura apropriada para fazer a resposta das questões da prova, né? É assim que nós vamos trabalhar, olha só, esse tipo de questão, vendo como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu aprendo a responder essas questões. Vejam, lembre-se disso, o conhecimento que você tem vai ajudá-lo bastante a responder a questão, a gente sabe disso. Só que você tem duas estratégias. Primeiro, conhecer qual é o tipo de pergunta que a prova faz. Ah, não é, eu sei, eu conheço. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando o quê? Você não vai chegar lá e não vai saber como lidar com a questão. Você vai lidar com a dificuldade da questão associada, o quê? À sua experiência e ao seu conhecimento. Isso daí é o que garante o quê? Um resultado sempre melhor a dos demais candidatos. Então, essa é a estratégia com a qual nós estamos trabalhando dentro de uma prova, tá? Que tem uma característica específica e que é o que nós conhecemos dela. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa estrutura. Beleza? Então é isso daí. Vamos junto. Continuando, a gente tem mais módulos para ver mais questões da banca. Até mais.